Nós estamos dando início a uma mesa redonda, né, uma mesa para discutir como parte da Semana Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento, que está acontecendo na Câmara Municipal de São Paulo. A temática da semana como um todo é considerar o papel da ciência, tecnologia e inovação para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS, da Agenda 2030 da ONU, reforçando a sua função estratégica para a formatação e execução de políticas públicas municipais. O tema que iremos abordar hoje pela manhã será o meio ambiente urbano e mudanças climáticas. Antes de dar início à nossa exposição, eu gostaria de agradecer todas as entidades responsáveis pela realização desta semana, que são a Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, a APQC, a Associação dos Trabalhadores do IPT, a CIPT, Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Regulamentados, CNTU, Federação Brasileira de Geólogos, FEBRAGEL, Sindicato dos Geólogos do Estado de São Paulo, SIGESP, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, CESP, Sindicato dos Trabalhadores da Ciência, Pesquisa e Tecnologia de São Paulo, SINTPq, Gabinete do Vereador Eliseu Gabriel, na Câmara Municipal de São Paulo, e também agradeço à Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Agradecemos também, em nome da comissão organizadora, os palestrantes que estarão discutindo conosco sobre o meio ambiente urbano. Presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, com mestrado em Gestão Ambiental pela Fundação Getúlio Vargas, Dr. Tadeu Salgado Ivaí Badaró Júnior, promotor de Justiça de São Sebastião, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, GAEMA, Laura Lúcia Vieira Seneviva, que é arquiteta e urbanista, mestre em estruturas ambientais urbanas pela FAO-USP, assessora técnica da Secretaria do Verde e do município de São Paulo. Entre outras ações, ela exerceu a coordenação executiva da elaboração do Plano de Ação Climática do município de São Paulo, o PAN-Clima-SP. E Gustavo Armani, que é um pesquisador científico, é geólogo com mestrado e doutorado no Instituto de Geografia e Física da USP. Ele é pesquisador atualmente do recém-criado Instituto de Pesquisas Ambientais, que antigamente, até bem recentemente, era o antigo Instituto de Geologia. Aos colegas, então, eu declaro que é uma honra tê-los aqui presentes e a comissão organizadora agradece profundamente a disponibilidade de compartilharem seus conhecimentos conosco. Antes de dar início, eu queria só passar um informe que nós precisamos informar, né, que a divulgação de todo o conteúdo da semana, que se iniciou no dia 19 de outubro e segue até o dia 22, com os links das sessões, vão estar disponíveis no canal Fórum da Ciência, Tecnologia e Inovação, no YouTube, e também vão estar disponíveis no site da Escola do Parlamento e no canal do YouTube da Câmara Municipal de São Paulo. Antes de passar a palavra aos colegas, eu gostaria de introduzir o assunto dessa sessão, colocando aqui um ponto para a nossa reflexão. Conciliar o crescimento urbano com a sustentabilidade das cidades tem se mostrado um grande desafio. Prever e mitigar como as cidades serão afetadas devido a diferentes condições climáticas, utilizando-se estudos realizados nas áreas de geologia, climatologia e meio ambiente, é o papel do Sistema Paulista de Ciência, Tecnologia e Inovação. A geração do conhecimento oriunda dos institutos públicos de pesquisa, institutos de tecnologia e universidades contribui para a formulação das políticas públicas a fim de promover a melhoria da qualidade ambiental das cidades, tornando-as mais sustentáveis de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda 2030.
Apoiar os nossos legisladores nessa tarefa é uma maneira de retornar para a sociedade o investimento em ciência, tecnologia e inovação que é realizado pelo Estado e pelo município de São Paulo. Nesse bloco, iremos ouvir os experientes especialistas e compreender como São Paulo está lidando com este crescente desafio. Para dar início, então, eu convido o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM, que é uma organização não governamental que, desde 2003, estimula ações e políticas públicas com a finalidade de tornar um ambiente saudável, principalmente em grandes áreas urbanas. Desde a sua fundação, o PROAM faz levantamentos sobre a situação ambiental das regiões no estado de São Paulo, por meio de vistorias, denúncias e cobrança de soluções para os órgãos competentes. Além disso, a ONG desenvolveu também a campanha ambiental Metrópoles Saudáveis, o qual é apoiado pela OMS. Então, assim, a sociedade se organiza para poder cobrar do poder público essas ações para preservar o nosso ambiente. Bocuí, muito obrigada pela sua apresentação, pela sua participação. A palavra é sua. Muito obrigado, Patrícia. Eu cumprimento a todos os palestrantes, né? Ao Gustavo, a Laura, o Dr. Tadeu, e agradecendo a oportunidade para falar um pouco sobre, eu creio, falar um pouco sobre ciência e meio ambiente urbano, não é? Então, gostaria, por favor, que colocassem a minha apresentação. Eu vou me ater a algumas questões conceituais básicas inicialmente, para uma discussão sobre infraestrutura para a sustentabilidade, que é o que nós precisamos para o Brasil, para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, para a metrópole de São Paulo, para a macrometrópole de São Paulo, né? Então, o primeiro quadro, por favor. Podem mudar o quadro? Ele não está abrindo toda a apresentação. Olá, Patrícia, pode me ajudar? Eu preciso que mudem o quadro. Tá, eu estou vendo... então, eu tô vendo... Marcelo, você está aí, né? Eu estou vendo a sua apresentação, só que com o plano de fundo do computador. Não está naquele modo tela cheia. Mas dá para ficar... Está com vocês aí. Com o Marcelo. Está com você, Marcelo? Bom, o que eu gostaria de dizer inicialmente é que nós não vamos resolver as questões de planejamento para a sociedade brasileira, para a sociedade paulistana, se nós não tivermos uma visão ecossistêmica que caminhe para um planejamento e uma governança transsetorial, não é? Então, esse quadro que nós temos aí demonstra que, a partir do momento que a sociedade vai tomando o espaço ambiental, o território, não é? E nós temos isso muito, muito visível hoje, você vai tendo mais e mais problemas de desequilíbrio ambiental, não é? Já que isso é feito sem respeitar os limites de capacidade de suporte dos ecossistemas, não é? A próxima, por favor. Essa fase que nós atravessamos na face da história da civilização recebe o nome de antropoceno, né? Que representa uma altíssima vulnerabilidade para várias áreas, principalmente para as grandes regiões metropolitanas como São Paulo, e o antropoceno ele se caracteriza exatamente pelo extrapolamento dos limites aceitáveis com relação à capacidade de suporte do meio ambiente, né? A próxima, por favor. Nós temos também um desafio civilizatório que é o sistema montado pela sociedade desde a época industrial, e antecede a isso o sistema econômico, onde você tem diretrizes e uma economia que ela é, na grande maioria, predatória, não é? A economia ela não tem em si elementos éticos que possam conduzi-la a uma diretriz para a sustentabilidade, ou seja, em prol da coisa pública, em prol das futuras gerações. O lucro é mais imediato. Isso é visível em São Paulo, por exemplo, na questão da especulação imobiliária, né? Na medida que a especulação imobiliária toma o território, né? Sem preocupações com a sustentabilidade.
Então, essa visão mais macro de antropoceno e também de uma economia que ela não tem um regramento satisfatório, nos levam a uma necessidade de transformação que, do meu ponto de vista, passam por dois elementos. Um deles é construir instrumentos de gestão eficazes a partir de conhecimento científico e de robusta participação social. Isso garante decisões bem informadas para o planejamento, não é? E é isso que nós trabalhamos incessantemente para conseguir, e isso é claramente colocado hoje no Acordo de Escazú, né, que é um acordo internacional do qual o Brasil é signatário, e que trata justamente do direito à informação ambiental e da importância da participação social, né? A próxima, por favor. Nós temos ainda um problema hoje com relação ao antropoceno, que, de per si, por si só, o antropoceno já é um problema, porque ele denota um extrapolamento dos limites aceitáveis da capacidade de suporte do planeta. Por outro lado, um desses limites rompidos é a questão climática, quando você tem o extrapolamento de lançamento de gases, hoje da ordem de 162 milhões de toneladas por dia de gases de efeito estufa na atmosfera. E aí chegamos a um ponto onde o relatório último do IPCC, o AR3, ele diz que nós estamos numa situação de 1,1 grau a mais desde o início da Revolução Industrial. Acontece que o Brasil, numa plataforma continental, ele já atingiu 1,7 graus de temperatura média, aumento médio. E, até o ano de 2030, o Brasil deverá atingir mais 0,36, de acordo com as previsões do IPCC, e aí nós teremos, então, uma temperatura média do Brasil, na plataforma continental sul-americana, de aproximadamente 2 graus. Isso significa o seguinte, que toda a luta que foi feita pela sociedade, pelas nações, durante a Conferência de Paris, para manter em 1,5 graus, isso já foi rompido, né? E esse dado, ele é do INPE, né? Quando informa, na quarta comunicação, a Conferência do Clima, ele informa que o Brasil tende a ter um aquecimento maior. Isso explica um pouco o que nós estamos passando hoje no Sudeste brasileiro. Com 1,7, é claro que as mudanças climáticas começam a interferir diretamente sobre aqueles elementos que eram naturais, como secas, né, inundações e chuvas intensas. Isso é potencializado por essa realidade climática. E o efeito maior disso acaba sendo realmente nas cidades, né, nas grandes regiões urbanas. A próxima, por favor. Nós temos aí uma necessidade de desenvolvimento. A próxima, por favor. De avaliação de riscos, né? E a história recente nos mostra o quanto a gente sofre hoje. Anterior, por favor. A gente sofre com as alterações climáticas, não é? Nos últimos 11 anos, nós tivemos uma intensificação muito maior da questão de incidência de inundações, de deslizamentos, de tempestades, né, de precipitações intensas. E o quadro não está aí, ele ficou para trás. Mas, enfim, é o que nós temos visto nos últimos 11 anos, isso, esse mesmo. E ele demonstra que as incidências, elas são muito maiores nos últimos 11 anos do que durante todo o século XX, não é? E que isso trouxe prejuízos para a sociedade em termos de mortes, em termos de perdas de residências e custos para a sociedade brasileira, né? A próxima, por favor. Bom, para enfrentar essa situação, a gente tem que trabalhar bem o conceito de vulnerabilidade, o que é a vulnerabilidade. E esse conceito, ele passa por uma capacidade da área científica, da área técnica, de identificar isso, principalmente com relação às matrizes necessárias para maior investimento. A próxima, por favor. Esse gráfico do CPD é muito interessante, porque ele traz
a necessidade de identificação do risco, né? A necessidade de identificação dos perigos, como no caso de inundações, você tem a inundação como risco, a vulnerabilidade ao sistema precário de drenagem, os perigos é a chuva intensa e a exposição de populações, etc. Então, essa matriz ela é bastante interessante para você identificar quais são os principais problemas e como caracterizá-los no sentido de buscar meios de mitigar esses perigos e de adaptar uma cidade como São Paulo e uma metrópole para evitar esses problemas. A próxima, por favor. Para fazer essa identificação, é preciso que o Estado, que o governo estadual, eu queria clarificar isso. Nós não estamos falando de uma região urbana que é cercada por um muro e não tem nada do lado de fora. Nós estamos falando de uma São Paulo inserida numa metrópole, que, por sua vez, está inserida numa macrometrópole, que atinge praticamente 190 municípios, agregando todas as regiões metropolitanas vizinhas, Baixada Santista, Sorocaba, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então, essa concepção de uma visão mais ecossistêmica, onde se coloca toda essa plataforma, inclusive plataforma hídrica, né, o que nós temos de recursos hídricos, isso tudo é muito importante que se tenha essa visão maior, não só a partir da cidade que nós estamos. E aí, a identificação dos riscos, ela passa por essa visão maior, de uma visão ampliada do território. E aí, também é muito importante que os riscos, eles tenham uma capacidade de comunicação muito precisa, não é? Essa figurinha do Smiling Faces é uma figura do James Hansen, que foi o pai das mudanças climáticas, e ele dizia que a comunicação do risco ela tem que ser precisa. Nós temos ali a caveirinha dizendo, olha, temos perigo aqui, é preciso dizer para a sociedade qual é o risco. E, por outro lado, a economia, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos colocava 2 ossinhos, mas colocava um smiling face, quer dizer, você tem uma comunicação de risco muitas vezes cosmética e que não passa para a sociedade qual é o real problema. Né? E aqui eu queria abrir um parênteses. No estado de São Paulo, foram extintos 3 dos mais importantes e históricos institutos de pesquisa, que é o Instituto Geológico, que nós temos aqui hoje o Gustavo conosco, né? O Instituto de Botânica e o Instituto Florestal. Essa pesquisa científica nessas 3 áreas ajudou a construir todo o sistema ambiental do estado de São Paulo, essencial para definir a política ambiental que nós trabalhamos hoje, de unidades de conservação, de tudo aquilo que tem um nível de referência com a questão das mudanças climáticas. Então, a perda desses institutos, né, através da sua extinção, e também a perda da Implasa, que era uma área de planejamento estatal, nos deixa um pouco órfãos nessa perspectiva de avaliar riscos, de determinar vulnerabilidades numa visão mais ampliada, mais ecossistêmica. Então, eu lamento que o governo do Estado tenha tomado essa medida de extinção desses institutos. Isso é motivo de uma ação direta de inconstitucionalidade, que está tramitando, e também de uma ação do PROAN, da minha instituição, para garantir que a pesquisa científica não seja interrompida, não é que isso é essencial para a sociedade. A próxima, por favor. Eu queria colocar aqui essa necessidade de avaliação, como construir, né? Esse cronograma do PEA, ele é muito interessante porque ele coloca passo a passo o que deve se fazer para avaliar a atual vulnerabilidade, conceber projetos de adaptação, avaliar os riscos climáticos futuros, formular estratégias. Então, nós temos hoje bastante desenvolvidos, principalmente na Inglaterra, de onde nós importamos alguns modelos, metodologia bastante adequada para essa perspectiva de aferir riscos ambientais e como trabalhar para construir essa perspectiva de adaptação e mitigação. A próxima, por favor.
Quando falamos em mitigação, nós falamos na possibilidade de diminuir as emissões de gases de efeito estufa, e como eu sei que a Laura vai falar depois, ela vai certamente nos dar uma boa abordagem sobre esse aspecto, então eu vou me ater mais a essa visão ecossistêmica. Um dos pontos para exemplificar a vulnerabilidade, além da questão de deslizamentos, inundações que afetam populações, eu gostaria de exemplificar aqui com a questão das questões básicas, que é a questão da água, que representa um alto nível de vulnerabilidade na região metropolitana de São Paulo. Nós estamos trabalhando essa proposta de averiguar quais as vulnerabilidades já faz pelo menos 15 anos, né? Então, temos uma série histórica bastante interessante aí. A próxima, por favor. Para a questão da água, é impossível discutir se nós não tivermos uma visão de onde vem a água, né? A água não vem da chuva, do céu, mas ela vem da região da Amazônia, 40% para São Paulo, aproximadamente, e depois você tem uma grande parte vinda do Oceano Atlântico, né? Então, nessa perspectiva de avaliar a vulnerabilidade hídrica de São Paulo, nós temos uma clara interdependência com a questão do contexto civilizatório e de como ele atinge a região da Amazônia, né? Esse tipo de esfoliação que tem atingido hoje. Algum microfone está aberto. Eu abri para avisar 1 minuto, tá bom. Carlos. Está avisado, Tá? vou tentar concluir. Então, a primeira questão, a fragilização dos ecossistemas de transposição da umidade com a devastação que ocorre na região da Amazônia. Os rios voadores são importantíssimos para abastecer o centro, o nordeste e também o sudoeste, e até a Bacia do Plata, né? O Pantanal também. Então, é importante preservar a Amazônia. Isso nos dá uma relação de como essa visão ecossistêmica ela deve ser integrada, né? Como a visão de uma proteção de São Paulo deve passar por uma visão de proteção da metrópole, da macrometrópole, né? De todo o território, que é dependente de uma mesma bacia, grande bacia hidrográfica, não é? O segundo ponto é que há uma contínua diminuição da produção natural. Vocês vejam o sistema Cantareira, que está em franca descendência da sua capacidade de geração de água, né? E você tem o mesmo fenômeno acontecendo na Billings, na Guarapiranga, nos reservatórios do Alto Tietê, e aí é preciso revitalizar, e é muito simples, né? Tem que plantar árvores no entorno, tem que revegetar, né? Esse tipo de medida é amplamente conhecido, mas ninguém realmente trabalha um amplo projeto de reflorestamento dessas áreas que são fundamentais. Aí você tem um aumento da disponibilidade hídrica, aliás, uma diminuição do volume hídrico e um aumento do consumo constante. Para se resolver o problema, o governo do estado transpõe água de outras bacias hidrográficas, tirando recursos de outra região. É uma medida imediatista, ela não resolve estruturalmente o problema. Você tem fenômeno praticamente do antropoceno, que é a concentração de atividades e populações em pequenos espaços geográficos, que é o caso de São Paulo e da metrópole, né? Temos a formação de ilhas de calor, uma coisa que tem que ser combatida em São Paulo, porque além de você agravar o problema da poluição atmosférica, você tem ainda o desvio das chuvas, né? O estudo da Magda Lombardo foi muito eficaz nesse sentido, e outros estudos da USP demonstraram que as chuvas são deslocadas dos mananciais para as regiões mais quentes da cidade. Então, isso não permite um equilíbrio climático regional, local. E aí você tem ainda a diminuição da capacidade dos reservatórios por contínuo assoreamento em função da ocupação desregrada das suas margens, o modelo econômico sem responsabilidade social, licenciamento predatório, eu diria, planos diretores sem conteúdo mínimo ambiental, não é? E aí São Paulo tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você deixar a especulação imobiliária, ela simplesmente ocupa tudo o que é possível ocupar, sem ter uma preocupação maior com o equilíbrio ambiental. E aí nós temos um alto nível de desconformidades, vide a ocupação dos mananciais de forma desregrada. O Brasil tem legislação boa, mas tem muita dificuldade no que nós chamamos de enforcement,
na capacidade de implementar essa legislação, né? Então, a desconformidade é enorme. O sistema ambiental é disfuncional, né? Você não tem continuidade de planos, ações, políticas públicas, você não tem participação social que garanta isso, nem no nível estadual, nem no nível municipal, de uma forma bastante desenvolvida, robusta, eficiente para fazer valer que os planos e as políticas permaneçam além de governos de plantão, né? Sem meios de articulação de governança metropolitana e macrometropolitana. Alguns países mantêm a figura do condado, tem governo próprio, é um governo regional que fica entre o município e o estado. Isso tem sido bastante eficiente. E aqui nós não temos conseguido ter essa capacidade de construção de governos regionais eficazes, né? Eu acho que São Paulo, a cidade de São Paulo, tem esse grande papel de interlocutor para fazer essa ponte, né? essa ponte de governança, que os comitês de bacia hidrográfica não têm tido a competência e a capacidade, e até um empoderamento político para fazer também. E outra questão é a falta de transparência e direito à informação na área ambiental, gestão participativa deficitária em processos decisórios, eu já falei. Então, com eu diria, com esse desenho, né, de dificuldades, eu coloco aqui a proposta de fortalecimento de participação social, de fortalecimento das decisões informadas através da ciência, né, do conhecimento científico. Isso passa por um sistema de governo que seja, a próxima, por favor, transsetorial, que tenha capacidade de enfrentamento das mudanças climáticas, de conversar com todos os setores, com todos os braços de governo, né? Uma Secretaria de Meio Ambiente de Estado, que não pode ser uma subsecretaria, como é hoje, atrelada à infraestrutura, mas tem que ser, sim, uma Secretaria de Meio Ambiente Estatal que tenha a capacidade de construir uma infraestrutura para a sustentabilidade. Isso implica em capacidade de interlocução política com todos os setoriais de governo, o que nós não temos hoje, né? Então, não temos isso na área federal, não temos isso no estado de São Paulo e não temos isso na região metropolitana de São Paulo. Então, eu lamento que os nossos sistemas de gestão, eles não são integrados e os sistemas de gestão, eles não têm a transparência e a participação social necessárias para a construção desse modelo de sustentabilidade. Então, o grande desafio é construir esses mecanismos, né? Esses mecanismos de planejamento, de participação social, é que ressalto novamente a importância que tinha o Implasa, Empresa de Planejamento Metropolitano, com relação à geração de conhecimento para auxiliar o planejamento, né? Bom, é isso e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Carlos, muito obrigada pela sua intervenção. Obrigada também pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Realmente, o quadro que você mostra é bem desafiador e complexo, né? Se a sociedade não se organizar por meio dessas associações que estão aí para poder proteger o meio ambiente, né? Eu acho que a gente vai ter uma grande dificuldade. Com relação aos cientistas, né? A pesquisa científica, que a gente vai poder também olhar mais para frente, como que a gente vai poder ajudar para construir essa relação intersetorial aí. Então, eu agradeço a sua apresentação e convido agora o Dr. Tadeu Salgado Ivaí Badaró Júnior, que é promotor de justiça de São Sebastião, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente. Muito obrigada, doutor Tadeu, e a gente espera com a sua apresentação compreender um pouco melhor como que a vertente jurídica ela vai se dar para ajudar a população no enfrentamento desse problema. Obrigada. Bom, bom dia a todos. Quero, antes de mais nada, agradecer o convite, cumprimentar os organizadores aí na pessoa da Patrícia, e dizer da honra de participar de um evento voltado para discutir ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento. Cumprimentar também os colegas de mesa,
Laura, Gustavo, e o meu amigo Bocuí, é uma figura assim, fundamental nessa discussão e onipresente, né? Me parece que ele deve ter uns 2 ou 3 clones, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, felizmente. Bom, eu vou optar por não adentrar muito no diagnóstico do problema, que é aquele, né, toda e qualquer discussão em torno da questão das mudanças climáticas, ela é iniciada por aquele diagnóstico absolutamente desolador da gravidade do problema, da emergência do problema, da distância que a gente está em relação às soluções que precisam ser executadas, né? O Bocuí, ele já deu uma boa introduzida nesse aspecto, não porque isso não seja absolutamente fundamental, isso é muito importante, que a gente tenha sempre que repetir esse diagnóstico, mas porque estamos falando aqui me parece, para um público de pesquisadores que tem bem claro essa questão. E, de todo modo, né, quem quiser se aprofundar, basta tomar conhecimento do último relatório do IPCC, que, em apertadíssima síntese, deixa bastante claro que há um consenso científico sobre o fenômeno, deixa claro que é possível falar com bastante segurança de que a causa fundamental desse fenômeno é, sim, a intervenção humana, a atuação do ser humano sobre o ambiente. Deixa claro também que aquela meta estabelecida no Acordo de Paris, para que a gente conseguisse limitar o aumento da temperatura média do planeta em 1,5 graus em relação ao período pré-industrial, não vai ser atingida, e que, portanto, a gente tem que lidar com impactos que já são certos, inclusive alguns deles que já são percebidos, né? Eu digo isso não para que a gente se desmotive acreditando que não há mais nada a fazer. É evidente que há muito a ser feito, vai fazer muita diferença, ainda que a gente não consiga chegar já que a gente não vai conseguir chegar no 1,5 graus, vai fazer muita diferença se vão ser 2 graus de aumento de temperatura, 2,5 graus, 3 graus. Isso faz toda a diferença na magnitude e intensidade desses impactos. E é certo que a gente tem que lidar com problemas que já não são mais evitáveis, né? E aí a gente entra nessa discussão sobre esses impactos no meio ambiente urbano, que é um enfoque dessa discussão. E aí a gente está falando de, por exemplo, no nosso caso, eu trabalho no litoral norte, o problema da elevação do nível do mar, do problema dos eventos climáticos extremos, cada vez mais intensos e mais frequentes. E aí a gente está falando das ondas de calor, que são particularmente preocupantes no caso de meio ambiente urbano de cidades metropolitanas, como São Paulo, sobretudo em áreas mais periféricas, dado que são cidades com escassez de áreas verdes e arborizadas, e excesso de impermeabilização, concreto, a tornar esse problema ainda mais intenso. Estamos falando de ondas de frio também, que é um problema particularmente grave também em cidades metropolitanas, por conta das pessoas, da população em situação de rua, que aumentou significativamente em razão da pandemia. A gente está falando de aumento de precipitações, e, portanto, de enchentes, portanto, de problemas em ocupações irregulares, muitas vezes se dão em área de risco geológico, de inundação, enfim. No nosso caso ali, a gente se preocupa bastante com a questão das ressacas, né, do avanço violento do mar em direção às cidades. E o Bocuí tocou num outro ponto bastante preocupante, a questão da crise hídrica, que leva ao desabastecimento, leva a gente vai
ter que lidar em breve também com processos migratórios em função de secas, de inundações e de crises hídricas. Enfim, é um quadro, como disse a Patrícia, muito complexo e desafiador. E como é que a gente está lidando, né, com esse problema nesse momento, né? O Bucuí já deu um panorama claro sobre isso, né? A gente ainda não ultrapassou da fase, né? A gente tem muita produção de conhecimento científico, mas a gente ainda não está conseguindo aplicar esse conhecimento científico na atuação do Estado, em nenhuma das suas vertentes, né? Eu vou dar um exemplo do que a gente verifica lá no litoral norte, né? A gente, como falei, a gente lida com o problema da elevação do nível do mar, dos eventos climáticos extremos, das ressacas violentas avançando sobre a cidade, e diante de um problema desse, está absolutamente claro para nós que a medida mais básica e essencial é a proteção dos ecossistemas naturais próximos à linha de costa. Então, a gente está falando de restingas, de mangues, de florestas paludosas, enfim. E o que a gente tem assistido na prática? A gente tem assistido na prática uma desproteção justamente desses mesmos ecossistemas, em função, naturalmente, como disse o Bucuí, da especulação imobiliária, que tem interesses imediatos em poder ocupar esses espaços, mas que, do ponto de vista racional, não haja qualquer sentido nisso, diante de prognósticos tão claros de que esses locais tendem a ser ocupados, a gente tem a tendência de avanço do mar justamente sobre esses territórios, né? Então, a gente assistiu a CETESB defender com unhas e dentes, em juízo, a não aplicação de uma resolução que protege as restingas e os manguezais. A gente tem assistido agora a mesma CETESB defendendo um entendimento técnico que reduz a proteção dos estuários e das florestas paludosas. Então, a gente está no sentido oposto àquele que a gente deveria estar caminhando em relação a esse problema. E isso vale para o litoral norte, vale para a atuação do órgão licenciador, mas não se limita a isso, evidentemente. Acho que, de uma forma geral, o Estado ainda tem dado respostas muito tímidas ao problema, seja no âmbito do Poder Judiciário, seja no âmbito do Ministério Público ou da atuação legislativa administrativa do Estado. Eu vou falar um pouco mais sobre como a questão está sendo trabalhada no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público, e é mais uma área em relação à qual a gente tem uma atuação profissional, mas que permite um conhecimento mais aprofundado, mas vou me permitir dar um pitaco sobre outras questões também administrativas e legislativas, muito na esteira da apresentação do Bucuí, em relação à qual eu concordo em gênero, número e grau. Como eu falei, no âmbito do Poder Judiciário, do Ministério Público, ainda o tema das mudanças climáticas ainda é bastante incipiente, ainda não conseguiu ganhar a dimensão e importância que ele precisa ganhar, mas a gente tem algumas iniciativas que valem a pena mencionar, sobretudo deflagradas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, o CNMP e o CNJ têm tomado algumas providências no sentido de buscar integrar a Agenda 2030 na atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então, menciono a Portaria 1 de 2019, que criou o Observatório Nacional sobre Questões Ambientais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão, que visa criar alguns instrumentos, como monitoramento de ações de grande repercussão ambiental, regras que garantam priorização de demandas relevantes, especialização nesse tema e mecanismos de acesso à justiça para as vítimas das catástrofes ambientais. Esse observatório tem se dedicado à discussão dessas questões. É interessante mencionar também o Pacto de Implementação dos Objetivos da Agenda 2030 do Poder Judiciário e no Ministério Público, que foi firmado em 2019, que também tem por objetivo criar instrumentos de gestão e planejamento no âmbito do Ministério Público e do Poder Judiciário sobre esse tema. A inclusão da meta 9 pelo CNJ em 2020
2020. Essa meta determina também a integração da Agenda 2030 no Poder Judiciário. Então, esses são movimentos que têm acontecido no sentido de inserir a crise climática na atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Paralelo, a gente vê um crescimento da litigância climática, ou seja, cada vez mais ações trazendo a questão climática como fundamento. Então, a gente tem algumas ADPFs bem importantes no Supremo Tribunal Federal. Eu estou dentre aqueles que acreditam que o Supremo Tribunal Federal vai ter que ter um papel preponderante na regulação desse tema, porque é aquele, dentre os três poderes, aquele que melhor consegue tomar decisões não vinculadas a efeitos imediatos, né? Naturalmente, o Legislativo e o Executivo tendem a agir de modo a atender interesses imediatos. O Poder Judiciário consegue ser um pouco ir na contramão dessa lógica. Então, o Supremo vai ter um papel importante e está na mão do Supremo algumas DPFs importantes. Eu cito em especial a DPF 623, que é justamente aquela que discute uma resolução do CONAMA que reduziu muito drasticamente a participação social e científica no seu colegiado, né? E é uma DPF discutindo a inconstitucionalidade dessa determinação do CONAMA. Essa DPF me parece absolutamente estratégica e fundamental. E outras tantas, tem uma que discute a questão das queimadas no Pantanal. Enfim, a gente tem algumas ações paradigmáticas e a questão da litigância climática numa crescente, né? Autores já que estão desenvolvendo uma tese sobre a existência de um direito fundamental a um clima estável. Então, esse é o momento em que se encontra o Poder Judiciário em relação a esse tema. É ainda incipiente, mas a gente tem alguns bons sinais, e o que a gente tem que trabalhar é justamente para que a questão climática passe a ganhar um protagonismo muito maior no âmbito da atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Nós, por exemplo, no GAEMA, sempre que possível, a gente atrela a questão climática aos nossos fundamentos de qualquer ação civil pública ajuizada. Então, se a gente está discutindo um problema de supressão de vegetação, a gente vai destacar que aquilo lá representa uma perda de um ecossistema fundamental para realizar o papel de sumidor de gás carbônico. A gente está discutindo uma questão urbanística e por conta de uma impermeabilização superior àquela permitida pelas regras de direito urbanístico, a gente vai dizer o quanto isso é determinante para a mitigação de efeitos climáticos. Então, é esse esforço que a gente tem feito no sentido de sempre relacionar o tema, ainda que a ação diga respeito a um dano pontual e aparentemente de menor no âmbito do Poder Legislativo, a mesma coisa, quer dizer, ao contrário da gente estar avançando a nossa legislação no sentido de incorporar a questão climática, a crise climática nas nossas leis, a gente tem assistido a um processo de desregulamentação, de desproteção da nossa legislação ambiental, seja aquela que recai sobre a proteção de recursos florestais, seja aquela que se dedica a disciplinar a como o Estado vai regular a atividade humana sobre o ambiente natural. E aí, dentro desse assunto, destaco um tema que, para mim, é fundamental, que é a questão do licenciamento ambiental. Nos parece que esse é um instrumento absolutamente essencial para essa regulação de como pode se dar, como deve se dar a interferência humana na natureza, sobretudo quando a gente está falando de projetos de grande potencial de causar impactos ambientais significativos. Há iniciativas legislativas, uma discussão para flexibilizar o licenciamento, para simplificar o licenciamento, para torná-lo mais superficial, mais raso, menos transparente, com menos participação social. Ou seja,
para que a licença ambiental seja praticamente uma indústria de licenças, ao invés de uma discussão técnica e plural dos seus possíveis impactos. Me parece que mais do que se contrapor a esse tipo de projeto de lei, sei da sua preocupação com o encerramento, estou me aproximando, Patrícia. Mais do que se contrapor a esse tipo de iniciativa, eu acho que a gente tem que propor melhoramentos na nossa legislação. Nesse ponto, eu destaco um esforço que está sendo realizado pela ABRAMPA, que é a Associação Brasileira dos Promotores de Justiça na Atuação na Área Ambiental, que elaborou um termo de referência a ser encaminhado aos órgãos licenciadores estaduais e federais para que passem a incorporar a variante climática no âmbito dos licenciamentos. É um trabalho muito interessante. Então, me parece muito estratégico que a gente discuta o licenciamento ambiental de modo a resistir a essas propostas de flexibilização e, mais do que isso, avançar no sentido de incorporar a questão climática no âmbito dos licenciamentos, sobretudo aqueles de infraestrutura e de grande impacto ambiental. E na atuação administrativa, também é a mesma coisa, né? A gente tem assistido a um processo de desidratação, desestruturação do sistema, dos órgãos, dos institutos de pesquisa, dos órgãos do Sistema Ambiental Paulista, e me parece óbvio que o caminho é justamente diametralmente oposto a esse, né? A gente tem que fortalecer, teria que estar fortalecendo esses órgãos ambientais, e quando a gente fala em fortalecimento, tem algumas coisas concretas, como dotá-los de autonomia orçamentária, e, sobretudo, sempre defendi isso, é preciso que o corpo técnico dos órgãos ambientais tenha melhores garantias para poder exercer o seu trabalho com autonomia e independência, né? A gente sabe que grande parte dos problemas se dão por ingerências indevidas da esfera política desses órgãos, mais suscetíveis às pressões econômicas sobre o corpo técnico. Então, eu sou daqueles que defende, já escrevi sobre isso, que os técnicos dos órgãos ambientais deveriam ter garantias semelhantes até às que nós, do Ministério Público, temos, de modo que possam exercer, sem livre de pressão, o seu trabalho de diagnóstico e de avaliação de impactos ambientais. E acho que o Bocoi tocou num ponto fundamental, a recuperação dos espaços de discussão pública, como conselhos e afins. Eu estou dentre aqueles que acredita que não há resposta ao problema climático sem a participação do Estado, né? O mercado não vai resolver isso jamais sozinho, né? Ele é parte importante desse diálogo, mas não vai resolver o problema sozinho, jamais. E a sociedade não está suficientemente organizada para fazer isso, pode dispensar um papel de liderança pelos estados, que tem um instrumental jurídico para promover as mudanças necessárias. Por outro lado, o Estado sozinho também não é suficiente, porque, como a gente sabe, ele é materializado por meio de governos que tendem naturalmente, como a gente já falou, a buscar o atendimento de interesses imediatos. Então, a gente precisa dessa estrutura própria de conselhos, em que você tem representantes do Estado, você tem representantes do setor produtivo, que precisam sentar na mesa, compreender que o não enfrentamento desse tema é algo que é contrário aos seus próprios interesses, mas a gente precisa do fortalecimento também da sociedade civil, que é quem melhor garante os interesses não imediatos da sociedade. Daí porque mencionei a DPF e insisto na importância da recuperação desses espaços como espaços de discussão científica e de participação social e plural. E, por fim, né, dizer o que me parece óbvio para um público como esse, que, fundamentalmente, o que a gente tem que fazer é investir muito em ciência, muito em tecnologia, muito em inovação, exatamente o contrário do que a gente tem feito agora. Não consigo ver outra saída, seja para a crise climática, seja para o nosso próprio país, de uma forma mais ampla, do que
um investimento maciço em ciência. Acho que, em linhas gerais, é isso que eu queria trazer aqui para a discussão. Obrigado. Perfeita a sua intervenção, Tadeu. Muito obrigada pela sua participação, por você mostrar para a gente esse panorama tão real, né, do que a gente está enfrentando. Muito obrigada mesmo, foi muito boa. Então, agora a gente vai ouvir a funcionária da Prefeitura Municipal, né, ela é a Laura Seneviva, assessora arquiteta urbanista e assessora técnica da Secretaria do Verde do Meio Ambiente, Verde e do município de São Paulo. Laura, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. O microfone é seu agora. Obrigada vocês pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo essas questões que são fundamentais para aquilo que vai acontecer daqui para frente, né? Já os problemas que a gente já tem, uma bagagem imensa de problemas, vão ganhar novas cores e novos pesos com aquilo que a gente for viver à medida que os impactos da mudança do clima se acirrarem. Entrou a apresentação? Sim, eu estou vendo. Entrou. Então tá. Então vamos em frente. Só para vocês saberem, essa foto eu tirei da minha janela, lá na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Dá para ver aqui a queda, né, da chuva num lugar só. Bom, vamos lá. Eu vou adotar nessa apresentação a recomendação da Microsoft, que eu tenho muita bronca, de logo que a gente começa a falar, diz do que vai falar. Eu normalmente não acato isso. Mas hoje eu vou acatar por quê? Porque eu vou precisar saltar entre generalidades, entre referências, seja do IPCC, da ciência, o que seja, e questões objetivas do município de São Paulo, sempre vinculando isso ao avanço da ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento, tá? E aí vai haver slides que eu vou passar muito rápido e outros que eu vou me demorar mais um pouquinho para poder amarrar assim, conceitualmente as coisas. Para começar, lembrando que efeito estufa é uma coisa e o aquecimento global é outra. O efeito estufa é positivo, é um acontecimento natural, e o aquecimento global é uma construção da sociedade humana. E esse é o problema, e ele é medido. Nós já aprendemos como é um impacto, como aqueles que vamos sofrer daqui para frente, né? Aqui a gente tem, por exemplo, inúmeras manchetes mostrando o problema da pandemia, e depois não adianta dizer, como disse o Boris Johnson aqui, que ele está profundamente, que ele sente profundamente o problema. A ciência já mostrou. Não adianta dizer que a chuva tão excepcional que inundou completamente São Paulo, ela não está prevista. Tudo está, e mesmo que haja dúvida, a gente sabe aquilo que nos espera. A gente pode se preparar para isso. Nós estamos falando de inovação em políticas públicas para cidades e comunidades sustentáveis, e na relação com a mudança do clima, a gente tem não só o conhecimento produzido pelo IPCC, mas também os passos da Convenção, que implicam transformações macroeconômicas que já estão em curso, e, ao mesmo tempo, a gente tem as referências anteriores, que começam aqui embaixo com a Agenda 21, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, da Agenda 2030. Tudo isso implica o quê? Uma monumental oportunidade para ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento. Por quê? Tudo isso implica em monitoramento, avaliação e reporte. E por que tudo isso? Porque a gente tem, na sequência, claro, a destinação de investimentos, interesses econômicos em jogo, mas também transparência
mas também protagonismo, liderança, cidadania, vitalidade econômica, autoridade, soberania, etc. Tem um monte de coisa, e a gente tem oportunidade, principalmente, para construir hipóteses de transparência e de cidadania com a produção de conhecimento, de indicadores, etc., né? E aqui, por que as cidades são relevantes para a gestão das questões climáticas? E mais da metade dos homens mora em cidades, porque a maior parte das emissões é gerada nas cidades, porque a produção do conhecimento ocorre em instituições normalmente sediadas em cidades. E aqui é fundamental que a gente tenha clareza com isso. Por quê? Porque os valores que contemporaneamente dominam e predominam nas sociedades são aqueles da vida em cidades. Porque as cidades, muito mais do que com países, elas podem aprender umas com as outras, fazendo com que a replicabilidade das experiências possa ser mais aproveitada. E o município de São Paulo, ele tem todo interesse nisso tudo, por quê? Porque ele pega a complexidade da sua vida local para instruir essa produção de conhecimento e ajudar o enfrentamento da complexidade. Nós temos aqui os dois principais aspectos da mudança do clima, que são a mitigação, e a mitigação aqui definida, investigada em 4 setores, por fontes de emissão, que são energia, agricultura, floresta e uso da terra, processos industriais e uso dos produtos e os resíduos, assuntos que são comumente tratados por governos nacionais. Por quê? Porque normalmente a energia tem uma regulação nacional, porque todo o processo econômico também costuma ter uma regulação nacional. E, no entanto, a adaptação aos impactos da mudança do clima acaba sendo um assunto que é gestão de governos locais. Por quê? Na hora que a chuva cai, na hora que escorrega, na hora que falta água, é na porta do prefeito que começa a bateção de porta, né? E o IPCC já disse, já apontou as principais questões que incluem saúde humana, doenças e questões epidemiológicas, as questões que vão ser impactadas e os setores da gestão das cidades que vão ser impactados. Eu trouxe para vocês, eu achei genial essa apresentação da emissão global por setor de gases de efeito estufa, e a gente tem que a energia é a principal questão, principalmente o uso energético na indústria, nos transportes e a energia estacionária em edificações, né? Então, gestão local aparece principalmente em transporte, em edificações, mas também as emissões da agricultura, floresta e uso do solo. No Brasil é super importante por causa principalmente do desmatamento, né? Os resíduos e a indústria. A gente vai voltar nesse assunto em São Paulo um pouquinho mais para frente. A Prefeitura de São Paulo, ao longo do tempo, fez um monte de coisa. Aqui a gente tem uma linha do tempo, evidentemente não vou passar por tudo isso, mas eu vou mencionar que em 1984, por exemplo, a antiga CMTC, vocês lembram da CMTC? Ela apoiou, e não apenas a CMTC, o uso do gás de lixo, dos aterros sanitários, para mover a frota. Então, é um avanço científico que já lá em 1984, ônibus e veículos de serviço normais, eu lembro que era um cadete da frota, foram movidos a gás de lixo para aprender, para experimentar de verdade como isso acontece. Nós temos aqui uma série de coisas nessa linha do tempo, mencionando coisas que a Prefeitura já fez, o nosso inventário de emissões, eu não tenho certeza, mas daquilo que já vi, o nosso foi o 3º inventário publicado no Brasil. Então, tem um monte de coisa que a Prefeitura faz. E
No setor de transportes, muita coisa apoiando a pesquisa científica, por exemplo, hoje em dia, do nexo de água e energia, com uma ação lá embaixo, na Zona Sul, com a agricultura orgânica lá embaixo, na zona produtora de Parelheiros, né? Então, tem um monte de coisa e um monte de oportunidades para aplicação de ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento. Então, trouxe a linha do tempo só para dizer que não é de agora que a gente está ajudando nesse processo de ampliação do conhecimento. Do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, aqui tem 2015 o começo, né? E os 17 objetivos, eles congregam 169 metas, e dentro do processo de internalização, né, 135 dessas metas foram municipalizadas. O que significa isso? Por exemplo, tem meta que tem relação com o oceano. Isso não se aplica aqui no município de São Paulo. Então, das 169, 135 foram municipalizadas e elas implicam 545 indicadores para monitoramento de ODS. Nós temos uma agenda municipal publicada e agora estamos num processo de inclusão desses indicadores na plataforma de indicadores da cidade de São Paulo, Observa Sampa. E isso significa o quê? Muito indicador tem série histórica para ele, mas tem indicador que a gente vai precisar começar a fazer. Então, é um momento muito oportuno para a gente ter aplicações da ciência ou até aplicações tecnológicas para gerar a formação dessas séries históricas, né? Aqui os inventários, o primeiro inventário nosso é de 2003, né? Ele foi terminado em 2005. O segundo, ele agregou esse período aqui, depois estendido até 2011 em 2 setores. O último inventário publicado é este aqui, que veio até 2017, que é o ano base para a elaboração do Plano de Ação Climática do município de São Paulo, e a gente tem N inventários, né, daqui para frente. Estamos em elaboração, esse de 2018, neste momento, mas ainda não está publicado. O último inventário, como disse, o ano de 2017 é o último momento. Nós podemos observar uma subida muito grande das emissões em 2014, o que coincide com a crise hídrica, né? Nesse momento, as termoelétricas foram ligadas e dá para observar que temos aqui espera aí. Nós temos aqui em transportes uma certa estabilidade de emissões ao longo dos anos. Em resíduos, uma variação, mas também uma variação desprezível. E nós vamos ter, no setor de energia estacionária, que é espera aí um pouquinho. Este azulzinho aqui, ó. Setor de energia estacionária, uma enorme variação, que chega em 2014 com 6 milhões de toneladas de emissão de gases de efeito estufa. Isso significa o quê? Isso significa que o Sistema Interligado Nacional para a Geração de Energia Elétrica ampliou expressivamente a presença das termoelétricas, e isso é o que nos levou a esse pico de 2014. Voltando posteriormente, em 2017, para a média que nós tínhamos aproximadamente, né? Considerações sobre adaptação em cidades. A questão do risco. O risco é uma construção social, portanto, cultural. O risco Estou vendo você, Patrícia. Mais 5 minutos, tá? Tá. O risco, o que é risco para mim não é necessariamente risco para o outro. Então, é uma construção social. Depois, outra questão é a questão da transformação do modo de produção e do modo de consumo. A questão da mudança do clima não é um problema ambiental, ela é uma questão de business, é uma questão macroeconômica.
A transformação dos espaços. O Milton Santos dizia que a cidade era um mosaico dos tempos, né? Porque a perenidade das suas estruturas. E aí, ou não, a sampa, né? A grana que ergue e destrói coisas belas. Então, a transformação dos espaços é muito intensiva em investimento, é um problema e é uma oportunidade também. O provimento dos serviços públicos em tempos normais e em momentos excepcionais. Os funcionários têm que estar treinados para a excepcionalidade. A capacidade da sociedade de absorver transformações, traumáticas ou não, e continuar em paz. Não é o que parece que vai acontecer. Haja visto as migrações na Europa. Aqui a questão da migração, há um estudo deste ano de 2021 que diz que países como o Brasil, quer dizer, havendo uma disruptura maior nos países da América Latina, para onde o povo vai? Vem para cá. Curto prazo dos mandatos políticos e o longo prazo da mudança do clima, coisa que o Tadeu acabou de falar. Está indo. A insegurança dos políticos para as questões climáticas. No caso de governos locais, por exemplo, os prefeitos têm opiniões deles sobre educação, saúde, habitação, como é que é isso, trânsito, mas eles não sabem esse lance da mudança do clima. O que é isso mesmo? E a questão das escalas dos municípios e do planeta. Vamos supor que a fada Sininho chega no município de São Paulo e diz: a partir de hoje, o município de São Paulo está limpo, não emite mais gás de efeito estufa nenhum. Não vai adiantar nada, porque o problema é planetário. Ou melhor, vai adiantar muito, porque a nossa parte a gente está fazendo. Nós estamos nos qualificando como esse interlocutor do futuro. Aqui a gente tem futuro, estamos fazendo a nossa parte, né? Então, mas são muito diferentes as escalas. As regras-chaves, lembrar sempre as regras-chaves da mudança do clima, que é não atingir pontos de não retorno, não implantar projeto hoje, que causa arrependimento depois, e não adotar medidas que impliquem independência de uma única opção. Eu vou pular aqui para chegar mais rápido, chamando a atenção, porque adaptação, a gente tem que se servir de todas as opções. Falar do Plano de Ação Climática do município de São Paulo, que foi o primeiro esforço consolidado, integrado e estratégico para tentar enfrentar essa questão. O plano, ele previu, ele tem 5 estratégias, né? São essas aqui, e ele indica como a gente deve chegar ao carbono zero em 2050. Essa é uma preocupação, como eu disse, com o planeta. A outra estratégia é adaptar a cidade de hoje para o amanhã. E a preocupação, o foco, somos nós. Proteger pessoas e bens, que o foco é eu e as minhas coisas. A Mata Atlântica, precisamos de você, nós queremos sobreviver. E, afinal, gerar trabalho e riquezas sustentáveis é uma questão sobre viver. O plano de ação climática é disponível na internet, todos temos acesso a ele, e é o primeiro esforço. Ele prevê a revisão a cada novo governo que assumir. E isso que está lá no plano é uma oportunidade para que todos possam pensar hipóteses do desenvolvimento da ciência, da inovação e da tecnologia, para que nós possamos, de um modo mais efetivo, enfrentar a questão climática. Lembrando que, e eu aqui, essa foto, aqui passa o Trópico de Capricórnio, nós vivemos numa zona de transição entre a zona tropical e a zona temperada. Já temos muita incerteza. E essa circunstância é uma situação que nos oferece oportunidades para desenvolvimento de coisas que nós possamos usar no nosso dia a dia na cidade.
mostrando aqui, por exemplo, que nós temos o IAG da USP e o Instituto Nacional de Meteorologia, ambos falando de chuvas acima de 80 e 100 milímetros, chuvas fortíssimas, com informações distintas, né? Então, a própria percepção da realidade precisa do aprofundamento científico para haver maior convergência do próprio dado colhido da realidade. No entanto, o fato de serem diferentes não significa que não são confiáveis, porque ambos os monitoramentos apontam a mesma informação, isto é, os eventos extremos estão crescendo ao longo do tempo. A questão do aumento da temperatura, desde 1933, a temperatura já subiu mais de 2 graus, vai continuar subindo. A incerteza, nós precisamos de desenvolvimento de conhecimento para ter mais clareza, porque há uma incerteza se isso vai continuar em modo linear ou ele vai mudar e vai crescer para 4, 6 graus de aumento em 2100. A outra coisa é a chuva. Nós temos uma tendência geral, histórica, de crescimento da precipitação anual. Essa tendência vai se manter ou ela vai cair? Como é que fica? Nós entendemos que tanto a temperatura quanto a precipitação vão aumentar, mas pode, no caso da chuva, pode ser que caia. A gente não tem ainda muita clareza. O mapeamento da cobertura vegetal é inacreditável, mas quase metade da área do município é vegetado. 48% do território é vegetado. É claro, fica óbvio, olhando aqui, que as áreas com menos vegetação são as mais quentes, são aquelas mais vulneráveis, mas há uma massa de dados LIDAR que pode ser usado para pesquisa científica. Só tem outra massa de dados equivalente, que é aquela daquela torre na Amazônia, para medir compostos orgânicos voláteis e coisas assim. Isso precisa ser utilizado para produzir conhecimento que aperfeiçoe a gestão municipal. Aqui, por exemplo, o ser humano se adapta. Essa linhazinha pontilhada aqui mostra a temperatura que menos gente morre nas cidades do Brasil. Por exemplo, em Manaus é 27 graus. Se a gente for em Natal, já é um pouquinho menos que 25, já em Salvador é 27 também. Aqui em São Paulo é 22, quase 23 graus. Então, o ser humano se adapta ao ambiente que ele vive, mas a partir de uma certa banda de conforto, são essas linhas tracejadas, começa a gente a morrer, ou para o frio ou para o calor. Isso, por exemplo, a hora que você aumenta a temperatura máxima na média da cidade, vai acontecer o que com a gente? O que nós precisamos fazer? Por exemplo, a prefeitura não tem dinheiro para implantar parques, que os parques altamente vegetados puxam a temperatura para baixo. Mas como é que a gente faz? Tem pouca bala na agulha e quando der o tiro para pôr um parque num lugar, tem que ser um lugar bom, vai ter benefício social. Essa é uma oportunidade de desenvolvimento de pesquisa. Outra informação, por exemplo, estou acabando, Patrícia, esse é o último. O risco de estresse térmico indicado nesse mapa. Isso já é um desenvolvimento de ciência, que acopla inúmeras variáveis e a gente chega à observação de altos riscos, que são esses vermelhos aqui, onde são consideradas informações de densidade demográfica, densidade construtiva, acesso a serviços, etc. Então, isso tem que orientar, por exemplo, o plano diretor, tem que orientar ações do poder municipal na configuração dos territórios pela cidade, né? Então, com essa referência, que eu acho que esse tipo de produto científico precisa começar a pautar as discussões que a gente tem daqui para frente. E deixo aqui o meu e-mail
e vocês veem que eu mudei a foto de São Paulo, né? Aquela primeira era mais sombria, e essa, gostando a gente ou não desse padrão de ocupação urbana, é uma foto com um céu mais azul, que é o que eu espero para todos nós. E com isso eu encerro a minha intervenção. Muito obrigada. Muito obrigada, Laura, pela sua intervenção, pelo seu, pela todo o trabalho que a gente vê, né, que vocês desenvolvem no sentido de diminuir mesmo esses impactos aí que o meio ambiente está sofrendo. E assim a gente vai ter esperança também, né, de ter esse céu mais azul. Vou convidar agora o Gustavo Armani, geólogo do antigo Instituto Geológico e atual Instituto de Pesquisas Ambientais. Gustavo, o microfone é seu agora. Gustavo? Oi, estou aqui, Oi. vocês me ouvem? Eu te escuto, mas eu ainda não te vejo. Pronto. Perfeito. Muito obrigado, Patrícia. Queria agradecer a você e a Dora pelo convite que me foi feito. Agradecer e parabenizar o Tadeu, o Carlos Bocuí e a Laura pelas apresentações, que foram ótimas, sempre muito enriquecedoras, e que vai facilitar bastante o meu trabalho aqui na apresentação que eu vou fazer para vocês. Eu fiz uma coletânea de um projeto de pesquisa que a gente teve, eu vou apresentar agora para vocês. É um projeto financiado pelo CNPq. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, dá para ver, Gustavo. Tá, eu vou apresentar a tela cheia aqui. Tá ótimo. É um projeto que foi financiado pelo CNPq na linha de saúde, né? Em 2014 foi aprovado e a gente começou o projeto em 2015. Foi um projeto que estudou a dengue e a relação com o clima urbano no Brasil todo, e eu e uma equipe aqui fizemos essa equipe aqui à esquerda fez o estudo de São Paulo, que sou eu, o Renato, a Francis e a Marina, todos eram do Instituto Geológico, e à direita a equipe geral, nacional, e que compunham diversos centros de pesquisa. Eu vou ser bastante sintético aqui para manter o nosso tempo, mas eu me mantenho à disposição. No final eu vou colocar o meu e-mail para vocês tirarem dúvidas, conversarem comigo. O mote dessa pesquisa levou em consideração essas duas hipóteses aqui. Então, será que as ilhas de calor, os climas urbanos, o desenvolvimento do vetor da dengue, né, que é o que sofre a influência climática, o Aedes aegypti, sofre a influência desse clima urbano, ele favorece o desenvolvimento e a proliferação do vetor? E o segundo, diante dos cenários das mudanças climáticas, esses climas urbanos, eles vão ficar melhores ou piores para os vetores, né? Lembrando que esses vetores, esse vetor, ele não só transmite a dengue, como ele transmite a zika, a chikungunya e também o ciclo urbano da febre amarela. Então, a gente também pode enxergar por esse lado da febre amarela. Aqui. Isso aqui é um panorama só das epidemias de dengue que a gente teve, no caso aqui até 2017, em São Paulo, e a gente vê que vinha num crescente, né, as epidemias de dengue. Então, 2002 foi a primeira grande epidemia, depois 2007, 2010, e aí em 2014 e 2015 isso aumentou demais. A epidemia da dengue em São Paulo, né? Foi um conjunto de anos da nossa escassez hídrica, né, da nossa crise hídrica lá,
e a gente teve essa explosão da dengue. Curiosamente, eu acreditava que pelo fato de faltar água, a gente teria uma diminuição, e não foi o que foi observado. Aqui é só para situar, a Laura já falou um pouquinho disso. Essa linha aqui que eu passo a seta do mouse é uma linha que separa os climas tropicais ao norte e ao sul aqui seriam os climas subtropicais. São Paulo seria essa unidade aqui, estaria nessa unidade climática. E a subtropicalidade, ela, de certa forma, não é adequada para o desenvolvimento do vetor Aedes aegypti, né? Mas, diante do que a gente fez com a nossa urbanização e com as mudanças climáticas, esse limite aqui, o limite do clima zonal, ele está sendo deslocado para sul. Então, a gente já tem isso aqui praticamente no clima tropical. Esse aqui é um mapeamento de clima que eu e o professor Tarifa fizemos para a Secretaria do Verde do Meio Ambiente no ano de 2000. Então, à esquerda aqui, a gente vê o clima como se não houvesse a cidade. Digamos, nós denominamos, entre aspas, os climas naturais da cidade de São Paulo. E aí, quando a gente coloca a cidade em cima, transforma nesse mapa aqui à direita. Então, a gente vê como a cidade modifica o quadro natural. E eu quero chamar a atenção aqui que a gente vê onde tem as áreas periféricas mais pobres e desprestigiadas pelo poder público, a gente vê que os climas são piores, é por isso que ele leva essas cores roxa, vermelha. E na área central, onde estão os bairros mais ricos e verdes, a gente tem os climas melhores. Então, é possível, sim, a gente alterar o clima como a gente deseja. Aqui, a Laura também já apresentou um pouquinho, são as tendências de temperatura, máxima, média e mínima para a cidade de São Paulo. Então, aqui é o INMET, no Mirante de Santana, na Zona Norte, e aqui embaixo, no IAG da USP, lá no Parque do Estado, também a gente vê a tendência de aumento das temperaturas em ambas as estações, né? Ela é um pouquinho mais acentuada na Zona Norte, porque é mais urbanizada. Aqui, a chuva também, a gente detecta em quase todos os meses uma tendência de aumento da chuva. Aqui a evaporação, também com tendência de aumento, a umidade relativa diminuindo e o número de dias de orvalho, com aumento também, já observado. Esse aumento do orvalho, ele indica que a estabilidade atmosférica está aumentando, porque ele depende de uma atmosfera, ele depende de uma atmosfera estável para se formar. Esse aqui é um resultado de um trabalho de um professor da USP, um colega meu, que ele estimou quanto nós dissipamos de energia para a atmosfera. Então, o clima urbano ele não depende só da transformação da superfície, né, da substituição da vegetação pela área construída, mas também da sociedade, como ela se produz dentro dessa construção material. Nessa nossa atuação, a gente dissipa muita energia para a atmosfera. Essa energia ela já é comparável com a energia do Sol. Então, no ano de 2000 aqui, quando o professor fez o estudo, a gente dissipava para a atmosfera na área da região metropolitana 1/10 do que chega do Sol na mesma área, em um ano. Então, veja que a gente, além de alterar a superfície, que muda o balanço de energia, a gente adiciona uma quantidade de calor muito grande, comparável à energia solar. E essa energia, ela fica aprisionada com os gases de estufa. Então, a gente piora muito mais a situação das cidades. Hoje, seguindo a mesma estimativa, a gente estaria em 14% do que a gente recebe de energia solar em um ano.
Esse aqui é um mapeamento que a gente já fez para o projeto mesmo da dengue, e a temperatura da superfície ao longo do ano de 2014 está aqui à esquerda. Então, a gente vê que janeiro e fevereiro são os meses mais quentes, né? E aqui o inverno, os meses mais frios. Então, a gente percebe essa dinâmica, sendo que sempre esse trecho aqui da Zona Leste, aqui, fica mais aquecido em todas as imagens, né? Então, o ciclo anual da temperatura da superfície. Isso aqui é a média de 2000 a 2016, da temperatura da superfície, e aqui é transformando essa temperatura da superfície obtida pelo satélite em temperatura do ar. A gente denota bem aqui essa ilha de calor na área urbanizada, né? E ela é maior, ela é mais intensa nesse trecho aqui da Zona Leste. Para ilustrar, eu fiz um perfil da temperatura. A gente vê nessa linha preta aqui a temperatura que seria como se não houvesse cidade, dependendo somente dos fatores naturais. E essa linha vermelha aqui é a temperatura quando a gente adiciona a cidade ou a floresta, né? Onde tem floresta diminui um pouquinho a temperatura, e onde tem cidade a gente eleva aqui em cerca de 4 graus a temperatura média regional. Então, esse fenômeno aqui, ele vai favorecer o desenvolvimento do mosquito, como a gente vai ver agora. Esse aqui é um gráfico, né, do ano segunda metade de 2014 aqui, e a primeira metade de 2015. Então, pegando um ciclo epidêmico aqui da dengue, que é esse trecho aqui de 2015, que foi a pior epidemia que a gente teve até então. E aqui são os dados meteorológicos, né, de superfície. E aqui embaixo é a barra que indica o sistema atmosférico que controlava o dia. Daqui sai a primeira relação com a dengue, né? Então, a gente vê que após um controle predominante de sistemas tropicais, atmosféricos tropicais, né? Então, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental, a Zaca e assim por diante. Quando você tem uma sequência muito longa, a dengue começa a aumentar. Quando entra alguma invasão de ar polar, a dengue para de crescer, que é esse caso aqui. E aí volta a ter o ar tropical, a dengue aumenta de novo, e quando passa a dominar as invasões polares, a dengue diminui consistentemente até reduzir os casos da doença. Aí eu apliquei o modelo de reprodução do Aedes aegypti, que são essas condições, né, de temperatura e de umidade. Então, se a temperatura e a chuva estiver dentro dessas classes aqui, o Aedes aegypti se reproduz e prolifera com muita facilidade. Aqui a média facilidade, baixa facilidade, aqui ele não consegue se reproduzir. Então, aplicando essas condições na série de dados, que a gente chama de modelo entomológico. Isso aqui é aplicado para toda semana nos dados meteorológicos, né? E aí você vai ter uma classificação. Olha, para essa semana teve 48% de classe favorável, altamente favorável, 44% médio favorável, e assim por diante. Olhando para a série de dados aqui de São Paulo, a gente vê que tem aumentado as classes de alto e médio alto, já dominando 50% do tempo atualmente. Então, significa que à medida que o clima urbano foi modificando a atmosfera, tornando ela mais quente, a gente melhorou a condição para o vetor se desenvolver e transmitir as doenças, notadamente a dengue, no caso. Aqui é considerando o potencial todo de chuva e de temperatura, né? E separando no estudo a parte da precipitação e da temperatura, a gente viu que a temperatura ela é muito mais importante. Então, esse aqui, nesse gráfico de baixo, é um recorte só da temperatura, e a gente vê que o aumento da temperatura promove esse aumento
das classes altas, né, de reprodução para praticamente 50% do tempo do ano. E aqui é um comparativo entre o verão, que é frequentemente favorável, e aqui a primavera, que tem se tornado cada vez mais favorável. Então, nesses praticamente 70 anos de dados, 80 anos de dados, e que a gente gerou esse clima urbano, a gente está tornando o clima melhor para o desenvolvimento do Aedes aegypti. Olhando isso para o cenário... Gustavo, você tem mais 2 minutos, tá bom? Obrigado, Patrícia, já estou acabando. Obrigado. Tá, obrigada. Olhando para os cenários de mudanças climáticas, esse potencial vai se modificar. Então, com o aquecimento previsto para 2014, ele vai ser intensificado. Vejam isso aqui. Essa aqui é a linha preta, é a nossa média atual de como o vetor se desenvolve. Então, a gente vai potencializar até 2040 o desenvolvimento e a proliferação do vetor da dengue. Sendo que fevereiro é o mês que vai ser mais intenso, a gente vai amplificar um pouquinho aqui no outono e antecipar na primavera o início. Em 2070, já vai ser muito maior esse aquecimento previsto, fevereiro passa a não ser tão bom, porque com aquecimento muito grande, passa a ser um pouco mais difícil para o vetor se desenvolver. No entanto, o outono aqui, ó, e a primavera passam a ser estações já como são o verão hoje em dia. E em 2100, o outono vai ser a estação mais ideal para o vetor poder se desenvolver. Então, significa olhar para o que a gente fez no passado, e já deixamos mais propício para o vetor se desenvolver, como não só como as mudanças climáticas vão ainda tornar mais frequente e mais ideal para o vetor se desenvolver e transmitir as doenças que ele transmite. Então, só para finalizar, então a gente promoveu, né, essa alteração do clima urbano, tornando favorável para a reprodução do Aedes aegypti. A temperatura ela é muito mais importante para o vetor do que a chuva, porque nós temos o hábito também de armazenar água e armazenar de uma forma que o mosquito se aproveita, né? Então, a chuva passa a não influenciar tanto quanto a temperatura. Então, compreender isso permite que a gestão pública possa direcionar e manter os esforços para controlar o vetor e para planejar a cidade e intervir na urbanização para tornar o clima urbano melhor. A gente viu isso, que é possível fazer climas melhores dentro da cidade. E aí, para finalizar com uma citação do trabalho de 2001, né? Então, esses surtos ou epidemias são resultado dos climas de uma das metrópoles economicamente mais ricas do mundo, capitalista, que precisamos entender e reverter para a vida ser vivida com dignidade humana. Então é isso, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e eu me coloco à disposição para tirar dúvidas e escrever, trocar mensagens com vocês. Muito obrigado. Gustavo, obrigada pela sua intervenção, pela sua participação, por você trazer esse estudo tão bonito, né, que mostra realmente como que o meio ambiente tá, e o clima, a saúde, está tudo interligado, tudo relacionado. Eu acho que a gente teve uma excelente oportunidade nessa tarde, nessa manhã, quer dizer, para a gente discutir essas questões. Infelizmente, o nosso tempo está bem apertado. Eu vou pedir vou dar 1 minuto para cada um de vocês fazerem suas considerações finais. E no final, se a gente conseguir, a gente entra em contato, né, com as perguntas que forem surgindo no chat, a gente manda para vocês. E vamos seguir a ordem
que foi dada na apresentação. Então, o Bocuí faz 1 minuto para suas considerações finais, depois o Tadeu, a Laura e o Gustavo. Bom, Patrícia, em primeiro lugar, agradecendo a oportunidade de participar desse evento, que me trouxe muitas informações interessantes de todos os palestrantes. E aí, eu queria dizer que nós temos que nos debruçar sobre as medidas, principalmente não estruturais nesse momento, na construção de um modelo de governança eficiente. Um modelo de governança que ele seja capaz de enfrentar o desafio das mudanças climáticas. O modelo que nós temos hoje, ele não é sequer capaz de enfrentar o antropoceno. Quanto mais uma situação de intensa pressão sobre os recursos naturais, sobre o meio ambiente, não é? Desse desequilíbrio evidente, e potencializado por um desequilíbrio muito bem colocado na explanação do Gustavo. Não é? E também o doutor Tadeu nos brinda com essa necessidade de nós conquistarmos o judiciário, não é? Porque se nós observarmos o que acontece no Brasil hoje, nós perdemos a capacidade de sustentabilidade do Poder Executivo, nós perdemos a capacidade de sustentabilidade do Poder Legislativo. Não é? O Poder Legislativo brasileiro tem um deputado sustentável em cada 4, não é? Ou seja, um voto confiável. E nós temos um judiciário que ainda padece da necessidade de informação, de conseguir absorver essas prioridades que aí estão. Então, olhando dessa forma, a construção de uma democracia real, participativa, olhando a constituição dos poderes que nos dão pesos e contrapesos para a construção de uma sociedade democrática, nós precisamos conquistar para a sustentabilidade todos esses poderes. Não é? Isso não passa, não vai acontecer sem uma participação social efetiva e muito forte. Por isso, eu recomendo muito fortemente a leitura do Acordo de Escazú, que nos dá a dimensão da importância da informação certificada, qualificada, científica, para a elaboração de políticas públicas, ao lado de uma de fortes mecanismos de participação social, garantindo à sociedade o direito à informação e o direito de participação plena que está na nossa Constituição. E eu termino dizendo que o Brasil é pródigo em termos constitucionais, a nossa Constituição é ótima. Né? Agora, o que nós precisamos é fazê-la real, fazê-la verdadeira. Né? A ciência pode nos ajudar muito a trazer essa nova realidade de segurança para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Tadeu, pode estar com a palavra. Também dizer do prazer que foi de participar e de aprender aqui com as demais exposições. Eu gostei muito da exposição da Laura. Já até estou querendo importar aqui algum dos seus gráficos, Laura, para aplicar em alguns trabalhos nossos. Inclusive, a gente está desenvolvendo também, junto com a Brampa, uma discussão que visa exigir da indústria de petróleo e gás uma contrapartida incomensuravelmente maior para os seus impactos, né? Porque, geralmente, o licenciamento desse tipo de empreendimento se considera tão somente os impactos diretos, sem se levar em consideração os impactos verdadeiramente significativos, que é o de retirar combustível que está lá inerte na camada do pré-sal e levar ele para a cadeia produtiva. Então, a gente está desenvolvendo um trabalho nesse sentido, e eu achei muito interessante aquele gráfico que demonstra quão representativo é esse setor para as emissões de gases de efeito estufa. Enfim, achei muito interessante. Já tinha lido alguns textos, Gustavo, sobre a correlação entre a questão climática e a questão de saúde pública, mas pude, pela primeira vez, entender isso de uma forma um pouco mais concreta. Agradeço por isso. E faço coro às palavras do Bocuí em relação aos caminhos. Eu estou de pleno acordo que a questão fundamental é discutir melhores modelos de governança.
né, porque está de fato muito claro que esse modelo nosso, o nosso modelo representativo está esgotado, né, os nossos representantes, nosso sistema de representação dos interesses da sociedade está capturado por interesses econômicos que não vão conseguir responder ao problema, então a gente tem que, de fato, investir nisso em todas as esferas, desde as discussões em âmbito internacional, como as discussões menores em âmbito municipal. A gente precisa ter sistema de governança que equilibre melhor os interesses da sociedade e garantam que aqueles que fazem a representação dos interesses não imediatos possam ter uma importância, um protagonismo maior. Então, esse é a minha leitura também. Enfim, muito obrigado pelo convite, pela participação e pelas exposições que foram realmente muito ricas. Muito obrigada, Tadeu. Laura, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, obrigada eu também de poder ouvir a todos os membros dessa mesa e depois do evento como um todo. Em primeiro lugar, já responder para o Tadeu, olha, está à disposição, tem um monte de coisa, eu conheço esse propósito da Abrampa, acho muito legal. É claro que a gente tem que respeitar as competências de cada um dos poderes e tudo mais, mas e tem muita informação mais, até pronto, assim, gráfico pronto, se você precisar, eu estou à disposição. Para os outros colegas e mesa e os participantes nesse momento, eu quero dizer o seguinte, eu estou aqui representando o poder local, né, do poder executivo, da quem tem que ir lá e botar a mão na massa. Na minha experiência de vida, eu já trabalhei com transformação de política pública, eu coordenei o fomento ao uso da bicicleta no município de São Paulo, por exemplo, é uma transformação social. Então, o meu comentário aqui em termos do objetivo do evento, né, que é a ciência, inovação, tecnologia e desenvolvimento, você chegar lá no lance do desenvolvimento, não basta apenas a razão. Essa é a primeira consideração que eu vou fazer. Tem que ter paixão. Se razão fosse suficiente, ninguém fumava. Então, não é suficiente a razão. Para você promover a transformação social, você precisa inserir o viés da paixão, da questão emocional. Então, é uma primeira questão que a mudança do clima oferece essa oportunidade, mas não pelo temor. Você não muda nada com o temor. Você muda com a chance do algo melhor. Então, a gente não pode ser catastrofista, mas dizer, ó, o lance é esse, então, né? E aí fazer propostas para a sociedade. Porque se for catastrofista, o resultado vai ser inverso. Vai dizer, então tá, estou ferrado mesmo, deixa eu aproveitar enquanto eu posso. Não, então, essa é a consideração. Depois, gente, eu ia fazer mais uma e eu esqueci o que eu ia falar. Então, acho que vai ter que ficar para a próxima, porque eu não estou lembrando agora, tá? Ai, desculpa aí. Eu ia fazer mais uma. Mas fiquemos com essa, Laura, porque essa foi genial, gostei muito. Eu acho que é perfeito comentário, perfeita observação. Muito mesmo. Para encerrar, foi muito boa mesmo, Laura. Muito obrigada, viu? Isso é uma visão bem otimista e é o que a gente precisa. Não, Vamos, Gustavo. Eu não tenho dúvida que a vida vai se manter, mas se o Homo sapiens vai estar no topo da cadeia alimentar, há dúvidas. Gustavo, por favor. Bom, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de participar disso. Acho que eventos como esse enriquecem a todos, né? Não só a quem assiste, mas a nós que participamos, porque para mim foi uma troca muito boa.
de experiências, de modos de pensar, e isso é essencial. Eu acho que isso demonstra que a nossa sociedade ela tem conteúdo para promover as transformações necessárias, tem a paixão necessária. Está faltando essa nossa articulação de como implementar, né? Que é essa proposta aí do Bocuí, uma gestão participativa, Então, a gente tem mesmo que o conhecimento, a gente tem a prática, a expertise, a gente precisa se articular e se mover para que tudo isso seja viável, né? E emocionar as pessoas, sensibilizá-las para a paixão mesmo, para podermos implementar essas coisas, né? Então, é isso que eu queria deixar de mensagem. Muito obrigado a todos e parabéns pelas apresentações. Lembrou, Laura? Quer falar? Lembrei. Eu queria, é o seguinte, a segunda coisa que eu ia falar. Eu acredito muito no povo, independentemente das pessoas terem informação ou não. São seres humanos, né? Então, e você tem um número imenso de pessoas que foi deixada à margem da própria condição de construção de raciocínios, né? E a gente tem que levar para essas pessoas essa mensagem que é científica, que cada pessoa ela é capaz de construir o seu próprio saber, ainda que não tenha nenhum inicialmente. Não precisa direcionar-se para a tradição de uma celebridade, de um pastor ou um padre, de qualquer coisa desse tipo. Cada um é sujeito da própria história e a pessoa, quando ela quer, e os meios de comunicação, principalmente a internet, facultam isso, ela pode buscar. Então, dizer para as pessoas sempre, né, que elas devem procurar saber, que elas devem procurar sozinhas, tentar descobrir o que é que é. E a gente tem que levar para a sociedade alguns pontos, tópicos muito claros de informação para que a pessoa fique lá ruminando, e essa ruminação, apoia a transformação social. Eu acredito nas pessoas, mesmo que elas não saibam necessariamente, até nem votar, né? Mas eu acredito nelas. É o povo. Perfeito, Laura. Eu queria só dizer para vocês que esse evento não termina hoje, né? A nossa intenção é terminar amanhã à tarde, no dia de amanhã, com a elaboração de um documento, que é a Carta de Anchieta, e esse documento pretende que a inserção do sistema de ciência e tecnologia seja bem mais efetivo, né, na parte dos nossos legisladores. Então, a gente espera também que esse evento possa acontecer em outros anos e que a gente possa contar com a presença dos nossos vereadores, que são aqueles que vão fazer essas políticas, que vão poder usar, né, todo esse conhecimento que a gente está trazendo aqui para vocês. Mesmo assim, eu agradeço novamente a vocês, à Escola do Parlamento, ao vereador Eliseu Gabriel, a todas as entidades que nos patrocinaram e nos trouxeram até aqui. E depois, no final, com a elaboração dessa carta de Anchieta, eu encaminho novamente para vocês, para a gente ver que essa história continua. Não termina aqui e tem que ter continuidade. Muito obrigada para vocês e eu encerro aqui. Um bom dia, uma boa tarde. Tchau.